Exaltado, glorioso por siempre, Señor. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca saben cuando costo ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca saben cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos, ó Deus, mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Te louvamos pela tua bondade, Senhor. Te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia tem nos sustentado. Te damos graça, ó Deus, porque o teu Espírito Santo tem movido sobre nós, tem operado em nós. Somos gratos ao Senhor porque nada somos, nada temos de nós mesmos. Somos indignos, pecadores,
mas o Senhor nos amou com amor eterno. Somos gratos, Senhor, pelo teu perdão, pela tua cura, Senhor. Somos gratos pela salvação em Cristo, nosso Senhor e Salvador. Somos gratos ao Senhor, que é a tua mão que sustenta as nossas vidas. Louvado seja o teu santo nome. Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, da indiferença, da incredulidade, da rebeldia. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, da impureza, do orgulho, da soberba, da luxúria, da vanglória, da exaltação do ego, da carne. Purifica-nos, Senhor, com o sangue carmesim que foi derramado naquela cruz por nós. Limpa as nossas vidas, Senhor. Transforma, Senhor Deus, a cada um de nós. Nos levante na tua presença santa, Senhor. Nos dê a graça de viver a tua justiça, Senhor. Andar no teu caminho eterno. Abençoa esta vida que está na escuta desta mensagem. Este homem, essa mulher, este jovem, essa criança, Deus, essa família que necessita, Deus, de um milagre. Esse casamento que está à beira da separação, porque o pecado entrou. Quem sabe, meu Deus, da infidelidade conjugal. Quem sabe o pecado do egoísmo. Ó Senhor, da rebeldia, da indiferença, da insensibilidade. Mas eu oro para que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, da alta independência desse cônjuge. Meu Deus, abençoa este casamento, abençoa essa família, abençoa esse pai, essa mãe, esse esposo, essa esposa. Derrama a tua graça, Senhor, sobre essa vida. Ó Pai, é o que nós te pedimos nesta oração, no nome precioso de Jesus Cristo. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha estar reinando em vosso coração. Você que está na escuta dessa mensagem, eu vou estar trazendo ao seu coração uma palavra revelada de Deus. De que lado você vai estar? Ou de que lado você está no tempo real e presente? E como base desse tema, o Senhor nos dá a palavra que está registrada em Gálatas capítulo 6. Nós vamos estar lendo em Gálatas capítulo 6. Você pode acompanhar essa palavra examinando a sua Bíblia. Em Gálatas capítulo 6, do versículo 3 em diante, está escrito assim: porque se alguém cuida de ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não noutro. Porque cada qual levará sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Palavra do apóstolo Paulo escrevendo à igreja que estava em Gálatas, trazendo uma exortação àqueles amados irmãos. E essa palavra, nós tomamos ela como base ou como exemplo para as nossas vidas no dia de hoje. Nesse século 21, estamos no 2011, nós estamos vivendo a era da evolução científica, a era da evolução tecnológica, a era da evolução da medicina, da pecuária, da agricultura. Ou por que não dizer que nós estamos também no tempo da era do homem moderno, do jovem moderno e até mesmo da criança moderna. Há uma inovação em todo sentido, em todas as camadas da sociedade,
há uma inovação no sistema deste mundo. E essa inovação, ela está engendrada, infiltrada dentro dos corações dos homens. Olhando por este lado, nós vemos coisas boas, a evolução da humanidade, facilitando a comunicação, facilitando o relacionamento uns com os outros, facilitando a vida, mas olhando com os olhos espirituais, ou com a visão de Deus, nós estamos vivendo uma das piores eras da raça humana, que é a era do esfriamento do amor. A Bíblia diz em Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 12, o Senhor Jesus deixa bem claro nessa palavra. E nesse versículo se resume tudo o que nós temos vivido nos nossos dias atuais. Ele diz assim nesse versículo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade é pecado. Iniquidade é impureza. Iniquidade é depravação. Iniquidade é corrupção. Iniquidade é maldade, prostituição, lascívia, idolatria. Pode ser também o capitalismo, materialismo. Existe uma lista de iniquidade que os homens têm cometido. Agora, nós perguntamos: de que lado você está? Ou de que lado nós estamos? O autor dessa carta de Gálatas, ele estava do lado de Deus. Ele estava ao lado do crucificado e ressurreto dentre os mortos de Jesus Cristo. Ele estava à direita da posição de Jesus. Este homem que foi um perseguidor da igreja de Cristo, que matou alguns cristãos. Esse homem que tinha um conceito, uma ideologia anticristã, antibíblica, mas que tinha uma teoria ou uma teologia com aparência de cristianismo. Este homem chamado Saulo de Tarso. E quando ele teve um encontro com Jesus Cristo a caminho da estrada de Damasco, ele caiu-se da posição que ele estava. Ele caiu do cavalo e desceu também da posição da ignorância espiritual, da posição da soberba, do orgulho, da vaidade religiosa. E ele entendeu que ele estava do lado esquerdo, perseguindo a igreja de Cristo, machucando alguns, matando outros. E ali há o processo da sua conversão, da sua transformação, da sua regeneração. E esse homem que era um perseguidor da igreja se torna agora perseguido por causa de Cristo, por causa da sua fé. Se transforma no pequeno apóstolo Paulo, o pequeno e grande missionário. Trazendo para o nosso contexto de vida hoje atual, de que lado nós estamos? Do lado de Jesus ou do lado do mundo? Nessa palavra de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Nós estamos vivendo a era evolutiva. A nova era está implantada no sistema. Quando falamos em sistema, ou quando a Bíblia fala em sistema, está falando da maneira que o homem pensa, que o homem decide, que o homem age. Nessa era moderna em que estamos vivendo, o diabo, ele é astuto, sutil, perverso, maligno, maquiavélico, e ele tem entrado de uma forma sutil na igreja do Senhor Jesus, para tentar enganar com a falsa religião. E o Senhor diz aqui através de Paulo: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará.
De que lado está a igreja nesses dias atuais? De que lado estão os pastores, os missionários, evangelistas, os obreiros, levitas? Estamos realmente do lado de Jesus? Dispostos a sofrer as afrontas das perseguições? Dispostos a sofrer o martírio por causa da fé genuína? Ou estamos do lado evolutivo religioso? Agora a Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Nós temos que fazer uma autoanálise da nossa vida, examinar o nosso coração, ser sincero para com Deus e para conosco mesmo, e rever a nossa posição de cristão. Se apenas estamos vestindo uma roupagem de cristão, ou se estão vivendo o cristianismo e somos capazes de enfrentar as lutas, as adversidades, as oposições, sem ceder, sem nos render. Porque nós vemos que a Igreja de Jesus, não aqui no Brasil, mas em outras nações, como nesses países fechados para o Evangelho, esses países comunistas, onde impera o comunismo, onde o Estado comanda, onde os homens impõem, rejeitam a justiça de Deus, lá também tem uma igreja sofredora. Podemos citar, como na Índia, quantos pastores, evangelistas, obreiros, missionários são mortos. Podemos citar, como na China, quantos homens de Deus, homens de vida com Deus, de testemunho, de oração, consagração, ou por que não dizer quantos jovens morrem pela sua fé, mas não negam Cristo. Eles não têm a mordomia de um templo luxuoso, de cadeiras amalfadadas, de um culto gostoso com uma banda, um coral cantando, de uma liturgia bem refinada. Eles não têm a liberdade porque eles são perseguidos. Muitas vezes os seus púlpitos são dentro dos matos, das matas, nas cavernas, escondidos dentro dos barcos no meio do oceano para cultuar a Deus. O que o Senhor Espírito Santo está nos ministrando nessa palavra? Que servir a Cristo não é um mar de rosa. Servir a Cristo significa renúncia de nós mesmos, significa renúncia dos nossos maus hábitos, dos nossos pensamentos obscenos, das artimanhas malignas que está engendrada na nossa natureza, porque a Bíblia diz que nós já nascemos com a natureza adâmica, com a tendência de enganar, mentir. Agora a palavra do Senhor diz que de Deus não se zomba, porque Deus conhece o meu e o teu pensamento. Deus conhece a minha vida de dentro para fora, conhece a sua vida de dentro para fora, de fora para dentro, o seu pensar, o seu agir, o meu pensar, o meu agir, o meu deitar, o seu deitar, o nosso andar, Ele conhece. Ainda que a palavra venha aos nossos lábios, Deus conhece todas. Então Deus sabe tudo. E olhando para essa igreja sofredora, nós entendemos que a verdadeira fé nos leva aos limites do desafio da própria vida. Que a verdadeira fé em Cristo nos leva à oposição radical contra o sistema deste mundo pecaminoso. Que a verdadeira fé nos leva ao combate com os nossos inimigos que não creem em Deus e vivem uma antifé. Que a verdadeira fé nos capacita para suportar as afrontas nos limites que Deus nos dá condições. Porque a Bíblia diz que não vem prova ou tribulações além da nossa força. E Deus nos dá a graça para suportar as provas. Deus nos dá a graça para suportar os problemas, as dificuldades e vencê-las
na fidelidade do nome de Jesus. De que lado nós estamos? De que lado você está? Nós vamos estar lendo outro texto. Primeiro ponto: estamos do lado direito ou do lado esquerdo de Jesus? Na crucificação de Jesus Cristo está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no versículo 39 ao 43, fala de dois homens, um que estava à direita de Jesus e outro que estava à esquerda de Jesus. Lucas 23, 39. E um dos malfeitores que estava pendurado ou crucificado na cruz blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiu-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Primeiro ponto: de que lado estamos? Da esquerda ou da direita? Esse ladrão da esquerda, esse homem, ele tinha influência de forma negativa na sociedade. Todo ladrão tem influência na sociedade. E o ladrão, ele se torna conhecido como um popstar, muitas vezes, dependendo do seu ato criminoso, da sua forma de ação. E este homem, ele tinha um certo conhecimento de Cristo. Ele tinha um certo entendimento da pessoa bendita de Jesus e da sua obra redentora. E ele diz, e ele prova Jesus dizendo: se tu és o Cristo, desça da cruz, salva a ti e a nós. Quantos cristãos, entre aspas, quantos evangélicos, entre aspas, quantos obreiros, quantos pastores, entre aspas, têm provado do poder de Cristo? Começaram bem, estão terminando mal, porque deixaram-se seduzido pelo espírito da luxúria, pelo espírito da vaidade religiosa, pelo espírito do engano das trevas que opera com eficácia neste mundo tenebroso. Deixaram-se levados e desviaram-se da fé e se tornaram apostas da fé, verdadeira fé cristã. Então esse homem, ele fez uma proposta indecente para Jesus, provando Jesus. O diabo usou esse homem para provar Jesus. Jesus foi provado quando ele estava, ou aliás, quando ele terminou o seu jejum, sua consagração, no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 3. Jesus estava com fome e o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães e coma. E quantas pessoas têm pedido sinais para Deus para provar se Jesus é o Filho de Deus, se Jesus é o Senhor? E os sinais têm acontecido, mas não por causa da imposição dessas pessoas que querem induzir ao Senhor a operar milagre. Os milagres acontecem porque o Senhor disse que os sinais iam acontecer. O Senhor disse que pelo nome dele o poder ia se manifestar. Mas o da direita simboliza a igreja, que está representada pelas jovens prudentes. Tem as prudentes e tem as jovens imprudentes. As jovens prudentes, as 10 virgens, que está registrado em Mateus capítulo 25. Esse ladrão, ele cai em si. Este homem cai na realidade da sua vida. Porque quando o homem olha para Jesus com olhar de fé, quando um homem, uma mulher volta-se para Deus, o primeiro processo que acontece na sua vida é a conscientização da sua natureza, que é um pecador miserável, que está perdido, destinado ao inferno, e que sem a presença do Senhor Jesus Cristo na sua vida, o seu caminho será o abismo. Este homem desesperado,
E quando ele começa a olhar para Jesus, ele vê Jesus de uma forma gloriosa. A sua alma entra num estágio de desespero. O seu coração começa a pulsar forte, porque ele sabe que está selado o seu destino da morte. Ele sabe que os seus atos agora o condenam. Por isso que ele diz para o amigo: nós merecemos estar aqui, porque os nossos atos nos condenam à morte. Nós merecemos por causa dos nossos pecados, estamos sendo crucificados. Nós estamos aqui porque cometemos delitos, pecados, e os nossos pecados nos trouxe à cruz, é a lei. Mas esse justo nem o mal fez. Aqui nós aprendemos o sentido da verdadeira conversão. Este homem, ele agora entra no estado da conversão da sua alma. É isso que a igreja de hoje precisa, da conversão da alma. Quantas pessoas têm convertido simplesmente a roupagem? Quantas pessoas têm se convertido simplesmente na postura ética, simplesmente de aparência humana, mas o coração continua cheio do pecado, da iniquidade. A alma continua manchada pelo pecado, pela impureza. E esse homem, ele não faz uma proposta provando Jesus. Ele faz um clamor clamando por Jesus, para que simplesmente Jesus lembre dele quando estiver no paraíso. Jesus lhe disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Esse homem se posicionou ao lado direito de Jesus, e ele foi salvo, ele foi perdoado, ele foi restaurado, ele foi liberto, porque ele creu em Jesus Cristo. Ele partiu, mas partiu para estar com o Senhor, e ele está com o Senhor. De que lado nós estamos? Ou por que não ler Apocalipse no capítulo 20? No versículo 11 está escrito: e vi um grande trono branco, e os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Muitos estão do lado da religião, do lado da placa, porque a igreja é famosa, é conhecidíssima, porque o pregador é usadíssimo por Deus. Está ao lado do pregador, do homem, mas não está do lado de Jesus. A Bíblia diz que um dia estaremos lá. Eu, você e eu. Toda a humanidade. Eu imagino enfileirada, cada um será julgado segundo as suas obras. Cada um estará diante do tribunal de Cristo. E lá naquele dia também o diabo estará lá do lado esquerdo, para condenar os homens pelos seus delitos, pelos seus pecados, pelas suas corrupções, pelas suas mentiras. O diabo estará lá também na posição de advogado de acusação, mas também condenado. E Jesus estará lá. Os anjos estarão lá no juízo. Você estará lá. Nós estaremos lá. Agora a pergunta é: de que lado estaremos naquele dia do juízo? Da direita ou da esquerda? Evangelho de Mateus, no capítulo 25, versículo 34. Está escrito assim: então dirá o rei os que tiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestisse-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então justos lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, te damos de comer, ou com sede te damos de beber?
E quando te vimos estrangeiro, te hospedamos, ou nu, e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão, fomos ver-te? Respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizeste um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Do lado da direita de Jesus, ou do lado da direita de Deus, estarão essa multidão de pessoas, e ouvirão essas palavras: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do meu reino. Porque a vossas obra condiz com a minha justiça. Acolheste os pequeninos, amparaste os fracos, visitaste os doentes, os presos, tiveste compaixão dos leprosos, estendeste as mãos aos necessitados, repartiste o pão e deste um copo de água para aqueles que estavam com sede. Ou seja, as obras deste povo relatado nesse texto é semelhante às obras de Jesus. Não obra no sentido de se auto-justificar, ou no sentido de salvação, mas no sentido da misericórdia, da compaixão, do amor, do partilhar e do compartilhar do pão que é sagrado e abençoado por Deus. Mas infelizmente os que tiverem à esquerda, então dirá também os que vierem à sua esquerda, versículo 41 no capítulo 25 de Evangelho de Mateus. Então dirá também os que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estava nu, não me vestiste, estava enfermo, na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos, ou não fizeste a mim, irão esses para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Aqui nós colocamos aqui, dentro desse contexto dessa palavra, que muitos que fizeram milagre, muitos pastores, evangelistas, missionários, levitas, obreiros, irmãos em Cristo, estarão à esquerda de Jesus. Mas como pode ser isso? São pessoas que aceitaram a Cristo, abriram o coração, o Senhor tirou da sarjeta do pecado, o Senhor purificou com o seu sangue, o lavou, o Senhor lhe deu dom, lhe deu talento. A Bíblia diz que de graça recebei e de graça dai. Essas mesmas pessoas, ao passar do tempo, elas foram subindo, ou seja, crescendo na graça, no conhecimento, no ministério. E elas começaram a se envaidecer, porque começou a se deixar de ser levada pela cobiça, pela avareza, pela luxúria. Deixou ser levada pelo engano de Satanás, em ganhar as famas, os sucessos. E tudo começou, quem sabe, com os aplausos das pessoas, pela mensagem eloquente, pela mensagem poderosa, ou pelo louvor ungido. Tudo começou com os aplausos, um toquinho nas costas: você é uma benção, você é demais, hoje Deus bradou, ou você está por cima. E essas pessoas deixou ser enganada. O espírito do engano, meu querido amado ouvinte, o diabo, ele é astuto. Jesus disse que ele é astuto. E muitos têm sido enganados com essas falsas ilusões, outros sendo enganados pelo capitalismo, pelo materialismo, porque a soberba, o orgulho, a luxúria, a vaidade entrou no coração. E essas pessoas, elas tinham um grupinho de pessoas reservadas, fazia seleções de pessoas. Elas não poderão entrar no reino de Deus. Quantos pregadores começaram bem e vão terminar mal?
Começaram o seu ministério, quem sabe, debaixo de uma árvore, ou de um poste de luz, numa rua bem simples, num bairro, ou num salãozinho bem pequeno. E foi crescendo na graça, no conhecimento, no ministério, na unção. E de repente o diabo veio com a oferta dos manjares, com um prato de lentilha, simbolizado por alguns reais, por algumas posições de status, de reconhecimentos mundiais, nacionais. E essas pessoas venderam seus ministérios. Essas pessoas trocaram o cajado do ministério da palavra pelas canetas, quem sabe, das posições políticas, sociais. Deixaram de cuidar do rebanho de Deus para cuidar dos seus próprios interesses. Esqueceram de onde Deus tiraram. Como Davi, Deus tirou Davi da malhada. Como Saul, Deus tirou Saul da simplicidade da sua família e o colocou numa posição de honra. Agora uma diferença de Davi para Saul. Saul, o governo de Saul segundo o povo, o governo de Davi segundo Deus, homem segundo o coração de Deus. Aprendemos que o governo de Saul está embasado-se nos seus conceitos, nas suas ideologias, na sua política, na sua forma de administração. Ele começou bem e terminou mal, porque ele rejeitou a administração de Deus. Ele rejeitou o ministério de Deus para agradar o povo. Davi começou mal na perseguição, na luta, na provação, correndo para os vales, escondendo dentro das montanhas, entre as montanhas, passando necessidade, frio, no meio das feras. Começou mal e terminou bem, porque ele aprendeu a confiar e a depender de Deus e reconhecer que ele nada era. De que lado vamos estar no dia do juízo? Do lado direito ou da esquerda de Jesus? É para se pensar. Nós vamos estar orando. Meu querido amado ouvinte, irmão, irmã, ou você que ainda não fez uma decisão por Cristo, é tempo de voltarmos para Deus. É tempo de colocarmos nossos joelhos em terra e olhar para dentro de nós e reconhecermos que somos miseráveis pecadores, perdidos. Que se nós não nos humilharmos diante do Senhor, a Bíblia diz que seremos abatidos, porque Deus não compactua a sua glória com trevas. Deus não compactua a sua santidade com impureza, com injustiça, com infidelidade, com mentira e com engano. Porque nós lemos aqui: tudo que nós plantamos ceifaremos, seja bom ou ruim. É tempo de arrependimento, é tempo de voltarmos, não no sentido físico, estético, mas no sentido espiritual. Voltarmos de coração para Deus, clamar o perdão de Deus pelos nossos miseráveis pecados, abandoná-los. É tempo de buscarmos a santificação. É tempo de nos colocar na posição que o Senhor tem chamado. É tempo, meu querido, você que é pregador, você que tem chamada, de tirar os teus olhos, o teu coração das coisas dessa terra. Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 21, onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se o teu coração está nos bens materiais, todo o teu investimento estará nos bens materiais. Toda a tua força, a tua energia, a tua sabedoria será voltada para todas essas coisas. Mas se o teu coração estiver em Deus, tu colocarás em ordem a tua vida e o Senhor te abençoará. Senhor, nós nos colocamos diante de tua presença, reconhecemos nossos pecados de infidelidade. Arranca de nós toda a casca religiosa, arranca deste homem a casca religiosa, transforma as nossas vidas, Pai.
Porque o Senhor não compactua com trevas, com engano, com corrupções, com mentira. O Senhor não compactua com o sistema do mundo modernizado. O Senhor não compactua com preceitos, leis impostas por homens ou por demônios para agradar a carne do homem. Porque o Senhor diz que assim ensina ou não, que passar disso é procedência maligna. E nós oramos para que o Senhor venha derramar sobre nós a tua graça, trazendo dentro da nossa alma, no nosso coração, o quebrantamento. Sensibiliza a nossa alma, Senhor. Toca-nos com teu poder, toca nessa pessoa. Liberta, meu Deus, de todos os agrilhões que o prende. Liberta essa alma, Senhor Deus, deste mundo tenebroso. Levanta os pastores dessa geração, homens compromissados com o teu reino, com a tua palavra e com o ministério e com as ovelhas que vão herdar a salvação. Levanta missionários, levanta obreiros, levanta a igreja, independente da placa dominacional. Nos dê a visão dos céus, nos dê o entendimento dos céus, como o Senhor deu para o apóstolo Paulo, que fez estéril todo o seu conhecimento, a sua bagagem, desprezou para dar lugar e ênfase, Senhor, a Cristo, a excelência, a majestade, a sublimidade de Jesus, da palavra de Cristo. Senhor, o Brasil precisa desses homens. Senhor, o Brasil precisa desses jovens. O Brasil, as nações necessitam de homens e mulheres, jovens, crianças, famílias inteiras, que sejam testemunhas vivas, Senhor. Que seja como colunas de testemunhas na terra, para que o teu nome seja glorificado e para que almas sejam salvas. É o que nós te pedimos nesta oração. Assim nós oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Se essa mensagem te abençoou, repasse ela para alguém. Vamos fazer a obra de Deus. Jesus está voltando.